Final do Mundial tá pra acontecer e é isso que você pode esperar taticamente dessa final. Vem pra aula com o Jaya, o analista da Luz. E aí, começando por nosso mapa Bermuda aqui, o nosso mapeamento, a gente viu as possíveis caos e os locais de queda das equipes, né? Que é uma das coisas que a gente pode considerar que mais contam nesse Mundial. Você cair livre, você jogar de uma cal livre, de uma cal que você é adaptado. A gente consegue ver, a gente tem uma R7 em 1000, uma TS em Observatório. Pra mim são as duas maiores mudanças do mapa, né? Até porque a TS jogou quebrando a Buriram e jogou de Cape Town. Ao meu ver, é uma TS optando por jogar de Observatório, até porque aquela quebra de pack não deu certo de primeiro momento. Uma R7 caindo 1000, que é uma cal lateral a deles, que é essa de Shipyard, e tem uma Evos e não compensa quebrar essa cal aqui em Shipyard. E a gente pode ter uma quebra entre P e E1. O que pode acontecer também é uma P optar por jogar de Factory, por exemplo, e dividir aqui com o fluxo. Também pode ter uma P caindo pra cá ou caindo lá pra 1000. Então é uma incógnita, né? Porque a P jogou de Clock e jogou de Rim, mas estavam livres. O que eu imagino, a gente tem aqui nesse mapa muito bem Evos, E1, que pode ter uma quebra de cal, querendo ou não, fluxo e RRQ. Então, ao meu ver, o que mais me chama atenção nesse mapa é entender a postura de algumas equipes. Dessa parte aqui do mapa, a gente vai ter um fluxo jogando bem atrasado. Só que a gente já viu também uma AG Global contestando muito esse barracão do fluxo. Tanto é que na última rodada de classificatória a gente teve uma trocação pra cá. Teve uma trocação também nessa região, numa safe mais pro lado esquerdo do mapa, que a gente teve também entre fluxo e AG Global. Então eu quero ver muito qual vai ser a postura do fluxo para entender justamente esses movimentos da AG Global, que vem dando dificuldade pro fluxo até aqui. Ganhou uma troca aqui, deu dificuldade na troca do barracão. No outro Mundial DWC de 2025 também eliminou o fluxo nessa negativa. Então um time muito forte, é um time que tem o Del como principal destaque, mas pode dar um certo trabalho. Eu acho que o fluxo vai tentar de alguma forma comprar essa caçada e ver se ela puxa principalmente pra AG Global e manter esse controle dessa região de Postfac Mars. Se o fluxo não tomar um rush aqui nessa região de Postfac Mars, eles conseguem já iniciar muito bem suas rotas, o que dá muita tranquilidade pro jogo deles, né? Agora eu vou supor que a P, vamos dizer que caiu, sei lá, pra Hangar, tá? O que eu imagino aqui do jogo, principalmente de um RRQ E1 com certo favoritismo nesse mapa, porque se eles caem sozinhos em Clock Tower, eles conseguem acessar qualquer safe primeiro que todo mundo. Se bate uma safe lá de 1000, eles vão forçar essa casa L, vão tentar chegar o máximo possível lá em cima. Assim como se bate uma safe pra direita, eles conseguem chegar em qualquer lugar. Safe pra esquerda, eles só tem que tomar um cuidado caso, né, a P não caia com eles e caia aqui pra Hangar, o que eu acho difícil a P cair pra Hangar, né? Eu acho que não tem que tomar muito cuidado nesse momento inicial do jogo. Mas é um mapa que é muito bom D1. E1 é a melhor equipe desse mapa, é uma equipe que, querendo ou não, consegue acelerar muito suas rotas. E é um jogo que bate muito com a RRQ, porque a E1, se ela força pra cá, bate uma safe dessa região mais pra cima, força pra cá e chega lá, a gente já sabe que a RRQ vai estar nas costas deles. Ou seja, se um acaba startando alguma troca aqui contra a Gol, a gente pode ter uma RRQ chegando nas suas costas, que é um jogo muito padrão da RRQ. A RRQ pode até pegar o barraco, mas sempre vai optar por acelerar mais essas rotações, justamente para farmar kills, defendendo posições na safe. Então a gente tem a E1 e a RRQ como referências desse estilo de jogo para essa final, sabe? O que eu quero também entender é justamente se vai ter essa quebra ou não, que vai ditar muito o ritmo do jogo. E falando principalmente dessas três equipes que eu acabei de citar, que é E1, RRQ e Fluxo, as três têm uma grande característica muito forte, que é o domínio da Kabum. E eu quero saber quem vai dominar essa Kabum e quem vai conseguir fazer um bom jogo a partir dela. Porque o que acontece aqui no Brasil normalmente é um podendo fazer um domínio, o Fluxo rushando, ou dependendo da safe, se for uma safe mais pra cima, é um dominando aqui, é o Fluxo chegando por cima, e um dominando o skip aqui, por exemplo, e o time de Rim sempre jogando pelo barraco. Então muita tranquilidade pro Fluxo jogar. Agora no Mundial não, vamos dizer que uma E1 dominou aquele skip mesmo, a RRQ vai dominar essa posição e o Fluxo vai ter que forçar um rush. E pra ser sincero, a RRQ é o melhor time do mundo defendendo a Kabum, e justamente é um dos melhores mapas da RRQ justamente por isso. Parte muito dessa defesa de Kabum, desses pingos de moeda que eles conseguem a partir de Rina em Clock Tower e fazer esse domínio dessa Kabum. Então também tô muito interessado pra ver qual vai ser a postura de RRQ e E1 e o Fluxo nessa questão. E também na Solid, né, que é básico, é o pior time do mapa Bermuda, até porque jogou em caos diferentes, zerou quebra, mas vamos ver, porque eles podem ser forçados muito pela Falcons aqui. Se uma P cair em Hangar, vão ser forçados também. Se uma rota Troll em que eles têm que cair Catu, eles vão tomar voo da Falcons. Então pra mim a melhor postura da Solid é jogar pra cima da Falcons e tentar farmar kill mesmo. Se eles tentar correr dessa região, eu imagino que seja muito difícil,
difícil porque a Falcons tem um domínio muito grande, então vai caçar eles, vão conseguir achar eles nessa região em si. Passando agora aqui um pouquinho pro Purgatório, a gente também tem um cenário muito bem definido. A gente tem aqui o Fluxo dividindo com a Gol esse Purgatório, que atrapalha muito o jogo do Fluxo nessa região da ilha deles, porque eles têm um barracão que acaba que eles têm que ter duas preocupações na queda, é saber identificar a Gol e também defender esse barracão, que é um jogo muito forte da Buriram. A gente já viu eles trocando aqui, uma das poucas trocações que a Buriram ganhou foi nesse barracão, e justamente por essa vantagem de espaço, vantagem de terreno, é uma vantagem até de movimento que a Buriram tem, até porque o Fluxo tem que entender onde está a Gol. Vem atrapalhando um pouquinho esse jogo do Fluxo, então vamos entender qual vai ser a postura do Fluxo, até porque o Fluxo tem até que mudar a habilidade nesse mapa, porque na minha opinião não é interessante ter um Gil de Staff sabendo que eles podem ter uma troca inicial, principalmente nessa região de MT Villa ou Quarry, contra a equipe da Gol, né? Então vamos ver essa postura. Uma equipe que vai muito bem nesse mapa normalmente também é RRQ, mas tá totalmente prejudicada, né? Tá caindo nessa região de Fire, quando caiu com Heavy e Falcons, e também cai Central, que é a call deles, mas não é uma call que é boa, né, Fire? Porque a gente tem sempre a Falcons deixando jogadores nessa região em torno aqui, e pode acabar com o jogo deles. O que pode acontecer? A gente pode ter uma Evos jogando pra cima e a RRQ jogando de Brasília meio, porque a Evos jogou o último dia de classificatória aqui de Brasília cima, então a gente pode ter uma RRQ dominando Brasília baixo, ou inversamente, né? A gente pode ter uma RRQ dominando Brasília cima e uma Evos dominando Brasília baixo, mas eu acho que esse cenário aqui é um pouquinho mais difícil de acontecer, justamente por ser muito diferente do jogo de Central que a RRQ faz. Mas querendo ou não, são duas equipes da mesma região, e isso conta muito. A gente pode ter essas equipes aqui meio que optando por cada uma cair em um espaço, dividir, cada um ir pro seu canto, sabe? Então vamos observar qual vai ser essa postura. TS, melhor equipe do mapa Purgatório, jogo muito bom de Foge, é dominar o barraco e fazer um grande jogo na partida, assim como E1, que normalmente joga muito por dentro de fields e vai querer dominar esse pedrão para começar a iniciar as suas rotações. Também é muito forte forçando o barracão de cima, então a gente pode até ter um confronto aqui de R7 e E1, ou até R7 jogando aqui pro barraco da P, que é uma equipe que cai cross, mas não é uma equipe 100% que caiu cross ao longo do campeonato, e uma equipe da G, que o principal que a TS E1 tem que tomar cuidado nesse mapa é isso: rota ruim, uma rota que vem ruim pra parte desse lado direito da ilha, a G Global vai jogar pra cima da E1 e vai jogar pra cima da TS, depende de quem cair pior. TS, cuidado com esse barracão aqui de campsite, e E1 tem que tomar cuidado dentro da sua cal, porque muitas vezes vai ter trocas aqui nessa região total de fields e ski contra a equipe da G, que é muito forte também nesse quesito, principalmente quando conseguem fazer isso. Quando não conseguem, eles normalmente vão ter mais dificuldade, porque eles têm menos loot, não tem um barracão fixo e vão ter certa dificuldade para imprimir esse jogo que normalmente eles fazem. Esse lado de baixo da ilha também tem que ter atenção, porque a gente pode ter muito heavy contra Falcon. Se uma RRQ estiver por aqui, a gente vai ter esse lado da ilha bem movimentado, e querendo ou não, uma Evos pode até fazer esse movimento para descer aqui para esse lado de baixo da ilha para aproveitar dessas trocações. Já no mapa Alpine também a gente vê as causas das equipes muito bem definidas, né? Eu imagino que o E1 vai optar por jogar aqui de Foz, vai ter um Fluxo jogando de vantagem e vai ter uma R7 jogando de guarnição, né? Eu imagino que seja isso. E aí a gente vai pro seguinte fato: TS jogando de litoral. Fez um jogo ok, né? De litoral. É um jogo que você tem certas limitações, né? Porque você não tá jogando de liberdade, você não domina essa ilha toda. E a Falcons faz um domínio muito grande dessa ilha toda. Então eu acho que a Falcons pode forçar a TS aqui de início, ou até a Evos. Mas a TS tem bons jogos pra fazer. Pode jogar por dentro de floresta, pode jogar nas costas da Buriram pra pisar nevado e até mesmo voltar, possivelmente encontrando uma Falcons ou rushando nesse barraco aqui, mas eu acho difícil até se rushar nesse barraco, pra ser sincero. Acho também que podem jogar nas costas de liberdade, mas é um jogo mais difícil, né? Então a TS tem que entender muito bem qual que é a safe. Eu imagino que eles já vão, obviamente, comprar um rádio de safe, dependendo da safe, o que eu acho que esses movimentos iniciais deles vão defender justamente de acordo com a safe pra onde ela der. A gente vê uma Falcons que pode agressivar muito nessa região da ilha, principalmente forçar TS, né, que é o jogo deles. Aí eu imagino fazendo um jogo muito básico, comprando o rádio, fazendo um jogo de 5 casas, dependendo da situação. Começou mal no dia, depende da sequência de mapas também, né? Aquilo, a gente tá fazendo uma provisão aqui sem saber a sequência de mapas ainda, mas pode forçar até esse barraco da Heavy, né, que é um barraco que força muito bem se precisar farmar abates. E aqui nesse lado direito da ilha é de se preocupar o Fluxo. O Fluxo é o melhor time disparado do mapa Alpine. Entretanto, a gente consegue ver uma facilidade muito grande que o Fluxo tá tendo de se movimentar. Tá pegando o barracão, tá jogando pra estação, conseguiu farmar kills, fazer boas rotações. Mas qual vai ser a postura da AG Global? A AG Global também não é burra, assim como a Gol não é burra, porque se a Gol joga pra esse lado aqui pra pegar esse barraco como pegou na outra rodada, eles não tinham esses dois times jogando, que era RRQ e P. Então o que pode acontecer? Na verdade a P tava até jogando, mas a P optou por andar pra direita. A P pode contestar esse barraco, a RRQ pode contestar esse barraco. Então o que a Gol pode optar por fazer? Jogar pra matar 1, 2 do Fluxo, principalmente o Bobs que cai nesse X1 aqui,
conseguir eliminar ele, jogar pra travar esse barraco e empurrar o fluxo a fazer o quê? Rodar pra esquerda do mapa. E aí que é uma situação complicada, porque o fluxo é forçado a trocar contra a G global com loot melhor. Então a gente pode também ter uma G global forçando dentro lá de vantagem contra o fluxo. Então o fluxo tem que marcar direitinho e tem que tomar principalmente cuidado com esse X1 do Bops inicial. Eu acho que é um lugar que é perigoso, que tem que tomar cuidado justamente para não abrir vantagem e tentarem farmar algo em cima do fluxo, né? Óbvio que o Bops joga aqui para pegar aquele pix de moeda, mas a gente tem que observar que cada movimento é fundamental aqui nesse início do jogo. É importante o fluxo não abrir brechas, porque essa saída pode ser difícil na final, principalmente para cá e para cá. Então eu acho que Buriram também tem um jogo muito bom para fazer de Nevado, vai fazer o básico muito bem feito e a gente pode ter até uma R7 quebrando eles lá em Nevado. A R7 pode contestar esse barraco, pode fazer uma Troia lá dentro de Nevado, porque eles são muito rápidos no início de jogo deles, assim como podem forçar um jogo lá pra dentro de Ferroviária, que eles também têm muita noção. Esse lado todo do mapa da R7 é muito forte, sabe jogar pra qualquer desses lados e consegue dominar muito bem e rushar muito rápido. Então vamos ver qual vai ser a postura também dos nossos manitos do Latam, porque essas trocações iniciais vão tendenciar todo o jogo. Eu imagino a RRQ buscando um jogo mais safe, E1 buscando um jogo mais safe e até mesmo a Gol e Heavy buscando um jogo mais tranquilo, assim como uma EVOS. Agora podemos esperar um jogo mais agressivo de Falcons, podemos ter uma R7 mais agressiva e é isso, a tendência do mapa é mais ou menos essa. Já descendo aqui pro mapa Nova Terra, a gente pode ter também um mapa que tá muito tranquilo, questão de caos, fluxo caindo pontes gêmeas, e aqui eu quero dar um destaque, tá? A gente tem uma Falcons no meio de praticamente dois times brasileiros, né, que era Fluxo e TS. Nas últimas rodadas a TS tem feito um jogo de sair do loot, um loot descendo pra Manguezal, então o que eu imagino é a RRQ muito atenta, principalmente com essa disputa do fundo, porque aqui, se a RRQ disputa o fundo com a P, certo? Coloca dois jogadores aqui, coloca dois jogadores para disputar esse fundo, com a P, assim como a P também coloca esses dois jogadores para disputar o fundo, e a TS busca o movimento descendo, vamos dizer que a RRQ perdeu esse fundo, a gente vai ter dois jogadores da RRQ somente aqui dentro de Manguezal, então é um jogo muito propício para a TS fazer uma boa partida. Vamos ver se eles não forçam também esse jogo inicial, principalmente contra a Falcons, porque a Falcons tem feito o quê? A Falcons tem deixado a TS jogar tranquilo, vem descendo, depois pisa a Cidade Velha, joga para Viaduto e domina o barracão. Então será que eles vão ter toda essa liberdade? Vamos observar. O Fluxo tem tido uma postura muito interessante também, e fazendo algo que a Trohard fazia em 2023. A Trohard que era uma line que sempre estava chegando nas finais de Mundial, que sempre disputava os Mundiais, é uma line da gringa, que sempre que disputava cal com o Fluxo, certo? Com a antiga Magic Squad, mas falou assim, não consigo disputar com esses caras, então vou fazer o quê? Vou fazer o jogo que eles fazem de universidade, ou seja, quando o Fluxo voava na placa e ia pegar o barraco, o que a Trohard estava fazendo? Entrando para pisar a universidade, para aproveitar de todos os pingos de universidade. 6, 7 pingos que temos ali para aquela são 7, salvo me engano, ali na região de universidade. Então, interessante que o Fluxo vem conseguindo fazer esse movimento, conseguiu pegar a Heavy até no aberto aqui uma rodada. Teve uma outra rodada que acabaram entrando uma WAG, saindo de fazendinha e trocando contra o Fluxo aqui também. Mas esse movimento inicial é muito forte. É tomar cuidado também com a Falcons para não forçar muito eles esse início de jogo. E até mesmo, tropa, com uma R7, porque dependendo da queda e etc, a R7 gosta de forçar muito esses movimentos iniciais. Então o que a R7 pode fazer? Fazer esse jogo pra, enquanto o Fluxo rodou, a Heavy tá no barracão, certo? O Fluxo rodou pra cá, a R7 rodar pra passar pra cá e forçar uma troca lá com o Fluxo lá dentro. Então tem que se observar isso, assim como a TS tem que tomar um certo cuidado com a R7, que os manitos não são bestas, eles entendem muito do jogo, entendem muito de jogadas iniciais também. Imaginei um fazendo um jogo mais safe, de jogar de domínio de safe também, a Gol podendo descer aqui pra algum dos lados, e uma G global fazendo um jogo padrão, mas que identificando que a gente tem essa liberdade por galeria Deca, eles vão atuar pra cá, porque é uma zona de muita kill. Por que que é uma zona de muita kill? Por não ter limite entre as calls. A gente não tem limite entre nenhuma cal aqui, então a gente não consegue determinar territórios, então automaticamente aqui vira terra de ninguém. Então é uma zona que acaba dando muito espaço para as equipes fazerem rushes rápidos, pegar revivito, varmar kill voltando. Então vamos ver a Buriram, que faz um jogo muito forte para pegar esse barracão e acaba vindo muito forte para depois dominar chupete e chegar em qualquer lugar da safe, tropa. Consegue fazer um jogo muito forte também. Há de se observar esse robô, que tá fazendo bons movimentos para esse robô, garantiu duas chegadas ao endgame no mapa Nova Terra, justamente chegando nesse robô, defendendo posições na safe, com a Buriram encostando bastante também. Então esse mapa Nova Terra eu imagino um mapa acelerado nessa região de baixo do mapa e com certa tranquilidade para E1, para Buriram principalmente. Indo agora pro mapa Kalahari, aqui a gente tem algumas respostas que precisam ser dadas e só vão ser dadas nessa final de Mundial. Uma coisa é certa, o Fluxo vai buscar jogar de Cemitério dos Elefantes e foi o que eles disseram. Se caso a WAG não passasse pra final, que a WAG inicialmente ia contestar eles em Post-Fac Mars, eles não passando pra final, eles iam buscar dominar a cal da WAG. Então eles têm
tem esse cemitério dos elefantes muito forte. Imagino que com a liberdade de submarino, a R7 vai buscar dominar uma cal, até porque é muito próxima de Pedra do Baú e de Poço de Comando, que são duas calls que a R7 uma cal que a R7 já fez e uma cal que a R7 gostaria de fazer caso a Gol não passasse, mas como a Gol passou, eles vão jogar de submarino. Então, a incógnita no mapa é a P. A P, na Liga Asiática do Sudeste Asiático, já caiu o cemitério dos elefantes, inclusive caiu quebrando o cemitério dos elefantes. Então, esse movimento do fluxo me parece um pouco arriscado, mas imagino que eles contam que a P, pela postura que adotou nesse Mundial, não tá querendo disputar caos. Então, eu imagino que a P possa querer dominar Porto Seguro para fazer um jogo mais safe. E isso, querendo ou não, vai incomodar. Eu imagino que com uma R7 do lado de submarino incomoda um pouquinho mais o jogo da Buriram, porque diferentemente do fluxo que nunca forçava esse jogo para cá normalmente, a R7 pode forçar esse jogo para Pedra do Baú, ainda mais com a agressividade que eles têm e com a facilidade que eles têm de trocações sem estar com um loot muito forte. Então a gente pode ter uma Buriram em R7, a gente pode ter até uma P e Buriram para essa região. Então vamos ver a postura da Buriram para sair disso. A RRQ, que é a melhor equipe do mapa aqui, deve fazer o básico bem feito, cair para quebra, voar depois nas suas plataformas, buscar dominar esse barracão e fazer um bom jogo de safe. Se bater dependendo da queda também, bate uma safe aqui para a região de baixo do mapa, eles largam o barracão e vão buscar a partir da saída de refinaria dominar um bom posicionamento, seja numa safe para submarino, seja numa safe aqui pro fundo de Pedra do Baú, como eles fizeram inclusive na EWC e quase foram campeões, assim como para Cemitério dos Elefantes e Labirinto também. Então é uma centralização de safe muito forte por parte da RRQ nesse mapa também. A Team Falcons, que é o segundo melhor equipe desse mapa, é uma equipe que normalmente faz um jogo muito bom, muito padrão. Eles luteiam, pegam esse barracão que tem à frente da cal deles e depois desenvolvem um jogo. Eles nas últimas rodadas testaram um jogo também que era cortando direção a safe. Eles saíram de playground, foram pra Casa Verde, vieram cortando, chegaram por cá e fizeram uma boa partida também. A E1 e a Falcons é o segundo melhor time desse mapa, então um time que a gente tá vendo também centralizar. A gente vê 2 dos 3 melhores times do mapa Kalahari estando próximos ao meio de mapa, então é um jogo muito forte. A Evos pode forçar um pouquinho o E1, mas eu acho que vai querer jogar pra pegar o barracão deles mesmo. E um E1 que provavelmente vai jogar pra travar a câmara, pegar a chupeta e aí fazer um jogo depois. Vai jogar assim como a Vitality jogava muito pra essa favelinha pra começar sua rotação, ou se roda pra Santuário enquanto a Evos tá pegando o barracão aqui, e aí a E1 começa sua rotação também pro outro lado do mapa, por exemplo, vem pra cá pra uma safe pra direita. Então vamos ver essa postura do E1, mas eu imagino eles travando muito câmara, justamente pra não tomar um rush da Evos e pra não tomar um rush da Heavy, que é uma equipe muito agressiva, que tem um time muito forte individualmente, tem um Cab, tem um Alan, podem rushar aqui. Que eu quero ver é a TS, pra ser sincero, a TS perde a possibilidade de rushar no barracão aqui, eu imagino, por seu fluxo. Eu acho que moralmente falando eles não vão querer rushar, e tem um jogo muito forte deles, que é esse jogo pra pisar assentamento, pisar ruínas e voltar. Mas outro jogo que se eu fosse a TS eu pensaria é jogar pra dominar a refinaria, justamente por essa saída muito rápida da RRQ, e talvez até dominar esse barracão que, querendo ou não, pode ficar um pouquinho livre aqui, esse barracão de cá. Então é um jogo que a TS gosta, que é desse domínio de barracão. Então eu acho que essa subida da refinaria pode ser um jogo muito forte. Então eu quero ver bastante essa postura do fluxo também, principalmente porque pegam um barraco e podem complementar esse loot em labirinto e fazer um jogo mais atrasado, que é o jogo que eles gostam, um jogo que eles estão mais acostumados e que é uma cal que vai dar mais recursos para eles. Então vamos ver como vai ser esse mapa Kalahari, e também tudo depende obviamente da sequência de mapas. Indo pro nosso mapa solar, aqui eu vejo uma certa dificuldade para alguns brasileiros. Primeiro que com a Gol passando, a TS perde o 2-2 muito forte que eles têm pra cá. Normalmente eles deixam 2 aqui e 2 aqui pra fazer um loot e acabam pisando mais piques de moedas. Agora não, a TS tá só em arco. Pode dar certa dificuldade pra eles pra justamente conquistar pingos, né? E querendo ou não, eu imagino, beleza, apesar que a gente pode ter essa quebra de cal, eu imagino uma Heavy ou uma Falcon jogando de cachoeira. Ou seja, o barraco da Solid pode ser um pouquinho mais contestado, principalmente nessa região. São muitas equipes próximas. Podem acessar esse barraco e fazer uma jogada inicial pra cima dele. Então a TS vai ter que ter certa atenção principalmente nesses movimentos iniciais de jogo. O fluxo não vai ter mais Floresópolis e mais Hollywood, e esse mapa pra mim é o que mais tira a zona de conforto do fluxo, até porque quando caíram Floresópolis e fizeram um primeiro bom dia daqui, eles caíram sem ninguém em Hollywood, então eles lutaram Floresópolis e Hollywood, ou seja, não tinha ninguém nas costas deles. Agora tem uma Evos que é muito forte, e a Evos contesta muito esse lado de barracão aqui, pode ter uma troca com a Buriram, assim como pode forçar um pouquinho o fluxo lá dentro de Floresópolis. E o fluxo é o mapa que se a gente observar, é o mapa que eles estão menos ponta de safe, que eles estão mais próximos ao meio da safe, e é justamente o movimento que o fluxo não gosta muito. O fluxo gosta de jogar numa beirada de safe pra jogar atrasado, coletar recursos e entrar rushando na safe. Então vamos ver como que o fluxo vai lidar nesse mapa, assim como E1, que a AG caindo em aquário, apesar de ser uma cal bem ruim, acaba forçando muito essa região, tanto da frente de Seada quanto de Casa Vista, o que tá dificultando um pouquinho essa saída da E1 e que fez a E1 ir mal em 2 mapas Solara já. Então eu quero ver qual vai ser o antitático que a E1 vai usar aqui pra justamente conseguir sair
primeira pressão que a AG pode trazer pra cima da E1 e fazer um bom jogo, assim como a P, que pode forçar um pouquinho esse lado aqui, indo de Psy também. Então eu sinto que esse mapa pode ser muito bom pra Solid, mas que Fluxo E1 tem que ter atenção. Vamos ver se a gente tem também aquela quebra de cal entre Falcons e Heavy, que a gente teve tanto no Sudeste Asiático quanto aqui. No Sudeste Asiático a Heavy dominou a cal, aqui quem dominou a cal foi a Falcons, porque ganhou todas. E tendo essa quebra de cal, o movimento mais padrão é uma R7 forçar e aproveitar aquela quebra de cal e depois buscar seu barracão. A Gol também pode forçar esse barracão, mas eu acho que eles vão ter certo receio, até porque tem uma RRQ do lado. Então a RRQ que acaba fazendo esse jogo, coletando esses recursos e muitas vezes saindo sem barraco mesmo. Na IWC eles pararam nessa região, esqueceram o barracão e fizeram um bom endgame. Vamos ver qual vai ser a postura das equipes nos mapas. Eu acho que basicamente essa questão de a sequência de mapas também influencia muito a postura. Por exemplo, depois da terceira, quarta queda, eu imagino que quem precisar pontuar vai querer buscar um 4x4 mais isolado. Então, querendo ou não, as análises, às vezes o que é pré-definido pode cair um pouquinho por terra. Então, pra mim, os três favoritos ao título são RRQ, Team Solid e Fluxo. Pra ser sincero, eu acho que TS e Fluxo vão ter certa dificuldade pra atingir esse título, mas são duas equipes que aqui no Brasil já mostraram a sua força justamente nesse formato Champion Rush. Então, pra mim, isso é fundamental. É um formato que você deve ter total adaptabilidade, você saber jogar o jogo justamente pra entender qual é o momento de qual coisa. Então, eu acho que TS e Fluxo sabem muito bem isso. O Fluxo fala por si só, é a equipe que mais dá buias no mundo, é a melhor equipe do mundo e pra mim é uma principal favorita, porque a gente não pode deixar o campeão de fora desse top 3, obviamente, mas também uma TS que chega muito forte por ter uma adaptabilidade muito grande, de saber jogar de diversas calls, independente da call se ela é difícil ou fácil, a TS faz o jogo acontecer. E a TS é uma equipe que, apesar de ter tido certa dificuldade, sabe dar muito buia, então é uma equipe muito forte também. E pra mim a principal favorita ao título não é uma das duas equipes brasileiras, mas é principalmente a RRQ, justamente não por qualidade individual não, porque pra mim TS e Fluxo tem mais qualidade individual que a RRQ, mas a RRQ, imagino que não tenha dificuldades no início do jogo, não tem dificuldade pra pegar qualquer barracão e não tem dificuldade pra fazer o jogo que eles fazem muito bem, que é dominar bons posicionamentos na safe. Eu imagino a TS com a call de litoral, Fluxo com a call de vantagem, tendo uma certa dificuldade que tá no controle de ambas as equipes brasileiras, mas tá mais fácil, tende a RRQ fazer e ser uma das principais equipes, primeiras equipes também a atingir esses 80 pontos. Se a gente vê na pré-season, eles atingiram, foram uma das 3 primeiras equipes a atingir. Na FFWS CIA, o primeiro split, foram uma das 3 primeiras equipes a atingir. Na EWC, foi uma das 3 ou 4 primeiras equipes a atingir. Na CIA, no segundo split, uma das 3, 4 equipes primeiras a atingir. Então, uma equipe que tá totalmente adaptada ao formato também da competição, que conta muito. Mas, obviamente, a gente não pode desprezar Falcons, Evos e principalmente E1, que tem um jogo muito forte chegado ao endgame, que de 14, 15, 20 pontos por ponto pode chegar também aos 80 pontos rapidamente e garantir esse bui e ser o campeão. Importante para os brasileiros tomarem cuidado justamente para não zerar uma queda, que é o principal nessa final. Atingir os 80 rápido é muito importante para tirar um pouquinho daquela pressão de que se você não der o buia na queda e seu adversário der o buia na queda, você perde o título e perde a chance de ser campeão mundial. Então tá valendo demais. E essa é a minha análise pro FFWS Globals Finals em Jakarta. Torcida para os nossos brasileiros sempre, vamos apoiar muito lá no chat. Obrigado se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal da Gaga e também no canal do Jaya. E é isso, tamo junto, é nóis.